Nativa do Mediterrâneo, a alcachofra é uma flor que ganhou espaço na gastronomia, saúde e até mesmo na espiritualidade. Ela é conhecida por proteger o fígado e auxiliar no combate aí do colesterol, além de ser um símbolo de transformação e purificação. Como chegou ao Brasil, Val? Pelos imigrantes, Joyce. Quando o pessoal saiu da Europa, no final do século XIX, principalmente italianos, espanhóis, aquele pessoal de volta do Mediterrâneo, eles trouxeram na bagagem as sementes de alcachofra. E aqui no Brasil elas se deram muito bem, principalmente aqui nessa região pertinho de São Paulo, São Roque, Piedade, Itatiba, isso daí deu muito bem e a grande região produtora de alcachofra. Agora, é graças aos imigrantes e principalmente aos imigrantes do seu lado, Joyce, aos italianos. Vocês sabem muito bem fazer alcachofra. Olha só, Walderson, aqui no Brasil o solo é fértil, se plantando tudo dá, mas praticamente quase tudo veio de fora, porque, claro, veio com os colonizadores, né? Tirando nossos alimentos, nossos produtos nativos, que os indígenas descobriram, né? Tanto alimentos como outras plantas para medicina, a maioria veio de fora. Com certeza, Joyce, porque quando você saía com a sua família, trazendo suas coisas, tal, você trazia também alguns costumes, e esses costumes principalmente dizem respeito ao quê? À alimentação. E eles já sabiam que determinados alimentos não iam ter aqui no Brasil, mas como o solo era muito bom, e olha, isso Pero Vaz de Caminha já dizia na carta dele, em se plantando tudo dá. E eles colocam essas sementes, essas mudas aqui no Brasil, e o negócio dá muito certo, muito legal. A alcachofra tem uma história muito interessante, Joyce. Você sabia que era a história de uma ninfa, era uma deusa, que o deus Júpiter, conhecido também como Zeus, se apaixonou por ela. Ela se chamava Sinara. Mas ela não quis dar muito bola para ele, não. Ele pegou, transformou em deusa, levou para o Olimpo. Mas ela era meio osso duro de roer. E aí um dia ele resolveu dar um creu de verdade na tal Sinara e ela simplesmente fugiu. E aí ele falou assim, ela é muito espinhosa. Aí ele transformou essa Sinara em uma planta cheia de espinhos, muito bonita, mas cheia de espinhos, difícil de tocar. Não é à toa que o nome da alcachofra, na linguagem botânica, é Sinara. Olha só, em referência Em referência a essa mesma história. E que na língua árabe e tal, significa uma flor que tem muito espinho. Porque eles dizem que, na origem, a alcachofra não era comestível. Ela era um cardo, que é algo que eles plantavam exatamente para extrair as fibras, porque do cardo eles podiam fazer o quê? Principalmente bases de tear, aquela estrutura, né, que vai dentro para você montar o tecido. Essa planta dava um fio, uma fibra muito boa. Só que aos poucos, imagina, a Europa, a gente vê ela toda garbosa, toda bonita, toda estética, mas eles passavam por muita fome. E principalmente nessa região do Mediterrâneo, eles descobriram que esse cardo, sendo processado botanicamente, poderia se transformar em algo comestível. E aí aparece a alcachofra. E é uma flor comestível, né? É uma flor, isso que é o mais incrível. Normalmente a gente come folha, come caule, come... Agora, essa não, é uma flor. E é uma flor que a gente não pode comê-la quando ela está totalmente desabrochada. É quando ela está naquele momento de botão, que prestes a abrir, mas ainda não abriu completamente. Então tem que saber, inclusive, o momento de colher. Então acho que é toda essa história aí em torno da alcachofra que torna um alimento valorizado desde a antiguidade, né, até os dias atuais. Ela não é tão assim comum encontrar, né? Não, aqui no Brasil não é. Na Europa, com certeza, porque é dessa região exatamente. Itália, Espanha, o Maghreb, que é aquela parte, vamos dizer, onde fica ali o Marrocos, a Tunísia, a Líbia, ali. Então, toda essa região cultiva a alcachofra. Por quê? Porque ela é não só muito boa para a alimentação, mas ela é um santo remédio. A Joyce tinha dito que ela fazia bem para o fígado. Existem pesquisas que dizem que ela faz muito bem também para o rim.
Tanto é que a gente pode dizer que essa flor comestível talvez seja a flor mais detox que existe. Olha que interessante, o Brasil produz, né, não como esses outros países, 90% da produção nacional está aqui em São Paulo, nessas cidades que você colocou aqui no início, né, e é considerado aí um super alimento. Com certeza, Joyce, porque ele é muito rico de, principalmente, antioxidantes. A gente já falou muito aqui que a oxidação das células é o que faz a gente envelhecer. Oxidação é ferrugem na célula. A célula fica enferrujada, fica difícil de trabalhar direitinho, bonitinho. Mas tem alimentos que têm essa propriedade de poder, vamos dizer, limpar, tirar toda essa ferrugem. E a alcachofra faz isso. Então, por isso que ela é tão valorizada. Agora, os romanos, Joyce, tinha uma coisa muito interessante com eles. Eles consideravam a alcachofra uma flor de luxo. Então, quando você servia a alcachofra, você não estava simplesmente servindo um alimento bom, você estava querendo dizer para o seu convidado, para, enfim, as pessoas que estavam ali participando de sua mesa, que aquilo era um luxo, que você estava podendo dar a elas o melhor. É engraçado porque tem gente que acha que a alcachofra é muito carnuda, tal, mas não é bem assim, não. Ô Val, falando em romanos, eles também consideravam a alcachofra um alimento afrodisíaco? Com certeza, Joyce. E o que é mais legal disso tudo, normalmente tem alimentos que são afrodisíacos para o homem, outros são afrodisíacos para as mulheres. Mas a alcachofra não, servia para todo mundo. Tanto é que era muito comum naquelas festas tipo Saturnálias, Lupercais, tal, que era quando o povo soltava franga de verdade, servir a alcachofra, porque dizia que ela esquentava a alma, esquentava o sangue. Aí pronto, aí ó, nem Deus pode.